Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Micaela, eu sou professora e coaching e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre cobrança administrativa especial, instituída pela Portaria da Receita Federal 1265 de 2015 e a averbação pré-executiva, trazida pela Portaria 33 de 2018. Veja, o que é a cobrança administrativa especial? Antes de mais nada, e aí a gente tem que pensar um pouquinho, eu vou falar do cenário do processo administrativo no âmbito federal, processo administrativo tributário regido pelo Decreto 70.235, que facilita a nossa análise, tá? Até porque essa cobrança administrativa no âmbito da Receita Federal, portanto, estamos falando aqui da esfera federal, né? De processo administrativo, tributário, contencioso tributário no âmbito federal. Muito bem. Quando você tem o fim do processo administrativo com a manutenção do crédito tributário, o contribuinte é intimado para que em 30 dias ele efetue o pagamento, ou ele pode aproveitar esse período para judicializar a questão ou então não fazer nada, perfeito? Esses 30 dias são conhecidos como período de cobrança amigável. Então a Receita Federal vai lá, lhe intima, e nesses 30 dias você decide o que fazer ou o que não fazer. Pois bem, a cobrança administrativa especial, veiculada pela Portaria 1265, ela traz um plus. O que ela faz? Ela mantém esse crédito, depois dos 30 dias da cobrança administrativa, da cobrança amigável, em poder da Receita Federal. Porque a regra seria, termina a cobrança amigável, obviamente, se o contribuinte não pagou em 30 dias e não judicializou em 30 dias, é necessário levar isso para o órgão que é o braço judicial da União para a cobrança tributária, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, depois desses 30 dias da cobrança amigável, a regra seria encaminhar imediatamente isso para a Procuradoria, porque a Procuradoria é que vai escrever esse débito em dívida ativa e cobrá-lo via executivo fiscal, o que já traz uma oneração ao crédito tributário de 20%. Pois bem, com a portaria da Receita Federal, a 1265, o que ocorre? Se segura esse segundo momento, o momento da cobrança judicial, o momento da inscrição em dívida ativa. Se mantém o débito na Receita e se pode manter esse débito na Receita até 180 dias. Agora, essa cobrança pode ser utilizada para qualquer um? Não. Essa cobrança, em regra, ela vai ser utilizada quando o contribuinte ele tem débitos que juntos ou individualmente chegam a um montante igual ou superior a 10 milhões de reais. Tá? Então, o contribuinte, se inserindo nesse contexto, ele já estaria sujeito à cobrança administrativa especial. Pois bem, o que a Receita Federal vai fazer? Ela vai segurar esse crédito tributário com ela por até 180 dias depois dessa cobrança amigável. Ou seja, temos 6 meses parados aí. E qual é a consequência disso? O contribuinte, se ele não fizer nada, ele corre o risco de não conseguir financiamento em banco, de ser inscrito no CADIM, de perder benefícios fiscais, sair de regimes especiais, tá, em razão disso, ter determinadas autorizações, se ele atua em áreas regulatórias que necessitam de concessões de licença pelos órgãos competentes, ele pode perder essas licenças. Então, existem uma série de efeitos, tá, que alguns deles têm respaldo legal, que são adotados quando você não faz nada com crédito tributário e ele é inserido nesse contexto da cobrança administrativa especial. Pois bem, sem dúvida essa portaria é uma portaria ilegal, mas não é o objeto do vídeo a gente entrar numa discussão mais minudente em relação a essa portaria, e sim alertar com relação à modificação que ocorreu nesse trâmite, com o advento da portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional número 33, que saiu agora esse ano. O que ela traz? Ela diz o seguinte, olha, finalizada a esfera administrativa, exaurida a instância administrativa e constituído como definitivo esse crédito tributário, como já falamos, o contribuinte é intimado para em 30 dias ele efetuar o pagamento ou então fazer alguma coisa ou não fazer nada. O que ocorre? Depois desse tempo, a portaria 33 define um prazo de 90 dias que teria a Receita Federal para poder encaminhar esse processo para a Procuradoria, para fins de inscrição em dívida ativa, cobrança e outros procedimentos. Pois bem, esse prazo, inclusive, ele pode ser reduzido se a gente estiver falando de um débito de elevado valor a ser definido em portaria,
quando você tem uma questão ligada à representação fiscal para fins penais, ou seja, crime contra a ordem tributária, tá? Possibilidade de apuração de crime. Quando você tem a intenção do contribuinte de garantir esse débito previamente, tá? Então, existem diversas hipóteses. E o mais importante, essa portaria permite, inclusive, que, em sendo encaminhado, ou seja, o contribuinte manifesta o interesse de garantir esse crédito previamente à execução fiscal. E ele faz isso como? Por meio de uma petição, que ele vai protocolar no processo administrativo. Isso já é uma sinalização de que seria necessário que esse processo fosse encaminhado pela Receita Federal, a Procuradoria, justamente com a finalidade que a Procuradoria possa ver com o contribuinte qual é o bem que ele pretende apresentar, qual é a garantia que ele pretende apresentar antecipadamente à execução fiscal. A finalidade dessa garantia antecipada ao ajuizamento da execução está muito ligada a evitar a inscrição no CADIM, evitar consequências deletérias de um débito tributário com exigibilidade ativa sem garantia e principalmente renovar a sua certidão negativa ou impedir que essa certidão negativa venha a ser cassada. Aí eu estou falando de certidão negativa termo lato, né? Estou me referindo, na verdade, a certidão positiva com efeitos negativos. Então, a grande questão que existe com esses dois regramentos é o contribuinte, para fugir da cobrança administrativa especial, o ideal é que ele já peticione no processo administrativo depois dos 30 dias da cobrança ampliada, dizendo que ele deseja garantir previamente a execução fiscal junto à Procuradoria. Com isso, ele starta o processo e acelera de encaminhamento desse procedimento administrativo da Receita Federal para a Procuradoria e pode, então, lá garantir o débito da forma devida dentro do processo administrativo. Que a Procuradoria, quando o débito chega lá, ela inscreve em dívida ativa, ela dá ao contribuinte 5 dias para ele efetuar o pagamento, seja integral, seja parcelado, e 10 dias para ele poder apresentar uma proposta de garantia antecipada da dívida. Se ele não fizer isso, ele vai ter todos aqueles efeitos deletérios que eu já citei, que estão citados lá na portaria 1265 da Receita, são revogação de regime especial, se você está em algum parcelamento tributário, também exclusão do parcelamento, se você atua em um determinado regime regulatório e precisa de uma licença para essa atuação, pode haver a revogação da licença, se você tem um contrato com o poder público, pode haver uma rescisão do contrato, impedimento de financiamento, dentre outros, ok? Então, o ideal para o contribuinte que quer brigar na execução fiscal é que ele acelere a saída do processo da Receita e a chegada dele na Procuradoria, justamente para ele poder garantir o débito. E aí eu estou deixando bem claro, essa estratégia ela deve ser adotada se você não tem o objetivo de correr atrás da suspensão da exigibilidade do tributo, tá? Ou seja, artigo 151, 2 por meio de depósito, ou então os incisos 5º e 4º que permitem a suspensão por meio de medidas judiciais, né? Antecipação de tutela, medida liminar e mandado de segurança, tá ok? Essas são as observações que eu queria trazer para vocês, espero que tenha sido útil. Se gostaram, por favor, curtam o nosso vídeo, não deixem de se inscrever no nosso canal e também embaixo na nossa newsletter, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!